amigos e amigas, finalmente eu assisti ao filme Amor de Redenção. Para quem não sabe, esse filme é inspirado nesse romance de época, Amor de Redenção, da Francine Rives. Faz algum tempo que eu fiz a resenha dessa obra e quem assistiu sabe que, infelizmente, eu não gostei muito desse livro, mas, em compensação, posso lhes dizer que eu amei o filme. De certa maneira, o filme melhorou algumas coisas aí que eu não havia gostado nesse livro, alguns pontos críticos. E eu me lembro que, na época que eu apresentei a resenha desse livro, eu até fiquei meio que espantado pelo fato das pessoas não levantarem as mesmas problemáticas que eu levantei. Eu vi coisas assim que não deveriam ser aceitas. E nós estávamos numa época em que as pessoas tinham aquele ritmo de cancelamento bem acirrado, diga-se de passagem. Então, esse era meu espanto. Com tantos pontos negativos, todo mundo aprovando. Aí eu assisto ao filme, belíssimo, e me apaixonei. Mas depois eu comecei a refletir sobre livro e filme. E eu cheguei a uma conclusão. Apesar de ter detestado muitas coisas nesse livro, devo lhes confessar que o livro está certo. O livro é perfeito. Ele não é agradável, mas ele é perfeito. E o filme, embora tenha tocado o meu coração, na realidade é o filme que traz problemas. Mas por que a gente acaba meio que gostando de uma adaptação problemática e detestando um livro que na realidade não é problemático? Ou, quem sabe, o livro ele traz problemáticas, mas demonstrando as problemáticas sem ser ele realmente problemático, enquanto o filme ele tira as problemáticas, e tirar as problemáticas é o que faz tornar problemático. Confuso, não? Mas me acompanhem até o final dessa resenha, que tem como foco falar da adaptação, mas sem deixar de falar do livro, e vocês vão compreender o que eu quero lhes dizer. É muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final. Mas antes de eu continuar, vamos fazer o seguinte. Já curtiu esse vídeo? Já deu aquele joinha? O que tá esperando? Joinha é de graça. O quê? Além de não dar o joinha, você ainda não é inscrito no canal? Meu amigo, minha amiga, o que vocês estão esperando? Se inscreve nesse canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Eu sempre estarei falando de livros e filmes, especialmente de filmes também, que são adaptações de obras cinematográficas. Filmes que são adaptações de obras cinematográficas. Mandei mal. Perceberam o erro? Claro que vocês perceberam. Porque aqui o canal Filósofo dos Livros é um canal de um ser humano que também erra. Mas eu posso lhes dizer, agora corrigindo, que eu também falo muito de filmes que são adaptações de livros. Bem bacana. E essas adaptações e esses livros sempre nos farão refletir. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar de Amor de Redenção, livro e filme. Bem, ambos trazem uma linha comum, algo que é igual, algo que não dá para fugir. Nessa história, nós vamos ter
dois protagonistas. Uma protagonista se chama Angel. Angel é uma prostituta. Devo lembrar que a história ocorre lá por volta de 1850. Então as pessoas daquele tempo, elas pensavam muito, mas muito diferente de nós. Quer dizer, nem tanto diferente em certos aspectos, diga-se de passagem. Mas havia um pensamento diferente, havia alguns costumes, e as coisas não ocorriam como deveriam ocorrer. Hoje nós temos uma visão um pouquinho melhor, apesar de que às vezes as coisas também não ocorram como deveriam ocorrer. Mas enfim, nós temos a Angel, uma mulher que é prostituta. E eu posso lhes garantir, ela não se tornou prostituta por sua própria vontade, mas a tornaram prostituta. Simplesmente aconteceram fatos, situações ruins que fizeram com que ela caísse nesse tipo de vida. A violência contra a mulher, o machismo, o egoísmo do homem levaram a nossa Angel a se tornar o que ela se tornou. E a Angel, ela carregava um ódio no coração. Ódio, especialmente em relação aos homens que a machucaram. Mas, apesar de todo ódio, apesar de todo sofrimento, a Angel não conseguia sair dessa vida. Sabe? É aquela coisa. Detesto esta vida, mas ao mesmo tempo eu não consigo enxergar outra opção para mim. A Angel foi tão massacrada que ela não via possibilidade de mudança, de melhorias. Então nós temos uma Angel sofredora que aparentemente poderia não demonstrar todo esse sofrimento. E nessa história vai entrar o Michael. O Michael, um fazendeiro, se apaixona perdidamente pela Angel. E ele é cristão. E por ser cristão, apaixonado, ele é movido por valores de perdão, por ideais de conversão, e ele quer tirar a Angel dessa vida. Ele não liga para o fato dela ser prostituta, e ele faz de tudo para salvar essa mulher. Daí a justificativa para o título, Amor de Redenção. É um amor que quer trazer a redenção para a Angel. É um amor que quer trazer a salvação. Isso que eu falei é realmente o que está comum entre livro e filme. Mas aí qual é a problemática que esse livro nos traz? Eu diria que a problemática está no método do Michael. Simplesmente o Michael, ao ver a Angel naquelas condições, ele meio que não consulta a mulher. Ele vai querendo tudo, querendo tirar ela dessa vida na base da brutalidade. Então nós vamos ver um Michael que obriga, que sequestra, que prende, que não deixa ela fugir de casa, sabe? Todos os métodos brutos. E a Andy o quê? O que está acontecendo com a Andy? Ela está machucada porque os homens simplesmente aprenderam a escravizaram. Então, para a Andy seria o quê? Trocar 6 por meia dúzia. Vou sair da escravidão da prostituição para ser escrava de um marido? Um homem que me trata de certa maneira, de forma brutal? Não, isso não está certo. Embora as ideias, o pensamento do Michael é tirar a Angel dessa vida de prostituição, dessa vida errada. O seu método machista, violento, faz com que
Nós, com os pensamentos de hoje, não aprovemos essa situação. Essa é a questão. Aí, vamos chegar ao filme. Não posso mais falar do livro assim para não dar spoiler. Então vamos chegar no filme. No filme eles melhoraram muito essa problemática aí do homem bruto, do homem estúpido que sequestra. Nós vamos ver no filme um Michael mais amoroso, mais sensível. Enquanto no livro nós temos toda essa brutalidade, agora nós vamos ver um Michael mais galanteador, que vai chegar perto da Angel, vai falar de forma suave, ele simplesmente vai chegar e se declarar, e ele vai deixar essa mulher livre para ficar com ele como para abandoná-lo. Então, a Angel acaba optando, num determinado momento, em ficar com o Michael. Ela aceita ficar com o Michael, ela se casa com ele, mas é tudo de livre e espontânea vontade. Mas, nesse processo, pelo fato dela estar machucada, o que ela faz? Ela fica, mas depois ela foge. Ele vai atrás, ele vai até atrás, mas ele vai atrás assim, de uma maneira que ele chega, conversa com ela e lhe dá a opção. Ó, você pode ir embora ou você pode voltar. Então ele mostra para ela. Ele não faz como simplesmente, ó, vou te amarrar, ou vou te pegar à força e vou te trazer para minha casa, mesmo que você não queira. Não tem isso no filme. O Michael é muito respeitador. E é claro, com essa postura de homem, galanteador, que chega e conquista, que permite que a mulher vá embora, que ela volte por livre e espontânea vontade, nós vamos amar esse Michael, nós vamos amar essa história, sabe? Fica tudo assim, tudo bonitinho, tudo redondinho. Então, ao terminar de assistir ao filme, ai, meu coração bateu mais forte. Que felicidade. Mas depois eu fiquei analisando o livro e o filme. E qual foi a conclusão? Não podemos nos esquecer que essa história é um romance de época. E por ser um romance de época, meio que essa história ela está presa aos costumes daquela época. Gente, não importa que seja uma ficção, mas a ficção tem que respeitar a história. Aí vamos pensar bem. 1850. Como é que um homem agiria em relação a uma mulher prostituta, mesmo que ele a amasse? Ele ia chegar assim todo bonzinho, ia respeitar? Não. A partir do momento então que ele consegue se casar com essa mulher, ele vai ver: nossa, casei, sou o marido, o chefe da minha família, então eu vou pegar. Ela fugiu? Vou lá, vou buscar e ela vai ficar na casa comigo do jeito que eu quero. Isso é o pensamento do homem de 1850. Embora seja problemático como comportamento, nós não podemos negar que essa é a verdade. Então, tirar essa problemática é criar uma outra problemática, a problemática histórica. Confesso que isso me incomoda realmente, mas não estamos respeitando a história. E às vezes a gente acha que não respeitar a história, a gente está valorizando a mulher, está valorizando os oprimidos. Mas não, simplesmente a gente está negando que existiram homens naquele contexto histórico que não respeitavam as suas esposas e as mulheres em geral. Homens que só dominavam. E a gente vai pegar toda essa podridão e empurrar para debaixo do tapete? Então, realmente, não vou lhes dizer que eu passei a amar o livro, porque realmente a gente não consegue se desvincular dos pensamentos de hoje. Mas eu não posso negar que esse livro é fiel ao seu momento histórico. Aí o filme, ah, que delícia, que gostoso.
Mas ele faz tudo isso que é errado. Colocar toda a sujeira aí para debaixo do tapete. E aí o que acontece? Eu, por conhecer a história, eu sei que o filme não transmite uma verdade, que o filme vai contar história, que o livro é fiel. Mas muita gente que vai assistir ao filme vai ficar com aquela ideia: olha só que maravilha, lá em 1850 nós temos um homem galanteador. E não tinha. E é importante a gente saber a verdade histórica, até reconhecer que houve esses erros para não errar nos dias de hoje. O que passou, infelizmente, já aconteceu. Não dá para mudar o passado. Então não fica preocupado, aí eu vou atualizar, vou mudar. Não, gente. Fala da história real. Realmente dominava, batia na mulher, a mulher sofria. Se bem que o Michael ele não chegou a bater, mas ele escravizava, puxava ela à força. Mas o homem tinha esse comportamento errado. Então, mas eu não quero fazer uma história, não quero contar uma história em que o homem maltrata a esposa. Então, ó, se você não quer fazer esse tipo de história, então escreva uma história numa época diferente. É a mesma coisa assim, eu quero escrever uma história sobre escravos, aí no período da escravidão, mas eu não quero que as pessoas pretas sofram. Aí eu vou chegar lá no tempo da escravidão e coloco lá o senhor branco, tratando os escravos assim: oi querido, bom dia, vem aqui na minha mesa tomar café da manhã. Nossa, pode parecer muito bonito, mas não é real. Não tinha isso naquele momento. Então, na época, contar uma história dessa maneira, na época da escravidão, não cola. Mas eu posso fazer uma história no momento atual, porque nós já temos avanços em nossas ideias, e mostrar homens brancos, pretos, mulheres brancas e pretas aí se confraternizando. Se bem que não dá para falar ainda numa confraternização total, porque nós sabemos e nós não podemos ignorar que o preconceito ainda não acabou. Mas se a gente quer falar de verdade, se a gente quer falar de realidades, nós temos que ser fiéis aos pensamentos da época. Talvez as pessoas falem assim: você é um homem branco, não sofra preconceitos. Pela questão da cor da pele eu não sofro preconceitos, mas eu sofro outros tipos de preconceitos, que é a questão da pobreza. Pobre sofre preconceito no país de hoje. Sofro preconceito por estar envelhecendo. Para mim, isso é um dos preconceitos mais claros. À medida que eu vou envelhecendo, que eu tô chegando numa certa idade, as pessoas estão me desprezando. E a gente tem outros preconceitos. E preconceito, independente dele ter raízes históricas mais antigas ou raízes mais recentes, preconceito é ruim em qualquer época. Não adianta você querer só se livrar do preconceito do passado se você substituir preconceitos do passado por outros preconceitos, sabe? É aquela coisa, tá sempre trocando 6 por meia dúzia. Preconceito tem que ser exterminado de qualquer forma. Comportamento ruim tem que ser. Mas a gente vai fazendo e olhando a história, olhando a evolução e não mentindo. Não dizendo: olha, não ocorreu, no passado não teve, foi tudo tão bonito. I love you 1850, que coisa maravilhosa. O homem ali galanteando a sua esposa, sendo que essas coisas não existiam. E é isso que eu tenho a falar a respeito do livro e do filme. Então você aí que está me assistindo, recomendo o filme? Recomendo. Mas saiba que essas coisas bonitas aí não são verdadeiras. O que tá verdadeiro mesmo, por mais que a gente não goste, vamos encontrar aqui no livro
Amor de Redenção. E aí? O que acharam da minha resenha? Concordaram ou não? Eu tenho certeza que tem gente que não está concordando, que tem gente que vai torcer o nariz, que acha que realmente a gente tem que apagar e tem que pegar o passado e colocar tudo bonitinho. Eu sei, eu conheço, porque as pessoas falam assim, a gente pensa diferente, então a gente tem que colocar o nosso pensamento. Eu acho que não, especialmente porque a gente tem que ter a visão histórica da realidade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. E não se esqueçam, na descrição desse vídeo nós temos o link de compra dessa obra. Vai lá, utiliza meu link e ajude o canal Filósofo dos Livros a crescer. Tchau! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals